Contrato de demandas. Gestão de demandas. Objetivo: apresentar as principais funcionalidades do contrato de demandas. Agenda: visão geral, apresentação do processo e observações. Visão geral: o contrato de demandas consiste na formalização da negociação entre o contratante e o contratado que possui demandas a serem atendidas em um determinado período de tempo, podendo essas demandas serem definidas por quantidade de veículos ou peso. Apresentação dos processos. Nesse vídeo, vamos apresentar as funcionalidades do contrato de demandas. Para isso, no programa Painel de Gestão de Demandas, na aba Contrato de Demanda, selecione Incluir. Em seguida, informe os seguintes campos: campo Devedor, campo Loja Devedor, campo Tipo de Contrato. Este campo diferencia diversas operações para um mesmo cliente contratante. O campo Início e Fim da Vigência e o campo Unidade, podendo ser por quantidade de veículo ou peso. Caso a unidade escolhida seja peso, a quantidade deve ser inserida na região de origem. Caso contrário, a quantia é informada no grupo de regiões. Após o preenchimento desses campos, é possível determinar se o contrato terá meta detalhada ou não. A meta detalhada indica a possibilidade do cadastro de metas a serem cumpridas para o contrato em um nível detalhado de periodicidade, sendo diário, semanal, mensal ou personalizado, e por tipo de veículo utilizado. Caso esse campo seja informado como não, a meta será a quantidade de demandas a serem atendidas dentro do período de vigência do contrato. Em seguida, está o campo Recusa por cliente, campo para configuração de controle da recusa do tipo cliente. Caso o contrato de demandas controle a recusa do tipo cliente, a quantidade recusada é movida para a coluna Quantidade Recusa Cliente. Caso contrário, a quantidade recusada retorna para a coluna Quantidade Saldo. O campo Tipo de Veículo Operacional será utilizado para definir os veículos e recursos que poderão ser informados no momento da operacionalização, planejamento de demandas. Quando não informado, não haverá restrição. Após selecionar um grupo de região e preencher os campos de região de origem e destino, sendo que os campos de destino não são obrigatórios, é possível selecionar tipo de veículos para a meta, ou seja, para cada veículo selecionado, sendo restrito aos veículos selecionados no campo Tipo de Veículo Operacional, será gerada uma quantidade de meta, podendo ser alteradas para cada veículo. Ao cadastrar região de origem, pode-se determinar uma quantidade inicial para o consumo de metas. Como a unidade é peso, as quantidades serão informadas na região de origem. Ao salvar o contrato e tentar alterá-lo, será possível alterar as datas de vigência, abrangência e tipo de veículos operacionais. O contrato pode variar nos seguintes status: aberto, assim definido na inclusão do contrato de demandas. A gravação do contrato será possível caso não haja conflito de dados de contratante, prazo de vigência, tipo de operação e unidade de medida. Suspenso, quando o contrato é suspenso temporariamente. Esta ação exige um código de motivo para efetivar a suspensão. Para que o contrato fique aberto novamente, é necessário que seja executada a ação de retomada. Encerrado,
determinado ao encerrar o contrato. Inativo, assim definido quando a data do sistema estiver fora do período de vigência do contrato. Observações: caso um devedor já tenha um contrato cadastrado para um determinado período, não é possível abrir um outro contrato para período que contemple o período do primeiro contrato, parcial ou integralmente, a menos que os tipos dos contratos sejam diferentes entre eles. O grupo de regiões deve ser inserido no submenu Grupos de regiões de demanda antes de ser utilizado no contrato. Não é possível alterar as quantidades de uma região com metas cadastradas. Somente é possível alterar quando a meta ainda não existir. O contrato só pode ser suspenso se não houver demandas cadastradas para ele. Após informar um devedor e loja e salvar, não será mais possível alterá-lo. Obrigado e até a próxima!